Aleluia, santo, santo é o teu nome. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Nós estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor, que Deus possa fazer-se presente aí na sua casa, que Ele possa fazer presente aí nos louvores aí na sua casa, que você possa se entregar ao Senhor, que você possa se derramar aos pés do Senhor. E sexta-feira, o nosso pastor Luiz Fernando, ele falou sobre o ambiente de glória. Ele falou que aonde nós estivermos ali tem que ser o ambiente de glória. O véu foi rasgado, irmãos. O véu foi rasgado e isso nos dá autoridade para entrar. Nos dá autonomia para entrar diante de Deus, diante do nosso Deus. E nós queremos nessa noite continuar falando desse ambiente de glória. Que você possa entrar nesse ambiente de glória. Porque o ambiente de glória é onde nós estivermos. Deus não está preso em quatro paredes. A glória dele tem que estar em nós. Então, aonde nós estivermos, ali tem que ter a glória de Deus. Ali tem que ter a presença de Deus. E se você até hoje não sentiu a presença de Deus nessas lives, nesses meses que nós estamos online, eu te convido hoje a sentir a presença de Deus. Eu te convido hoje a se lançar nesse ambiente de glória. Ambiente de glória. Como disse o nosso pastor sexta-feira, não fique preso a uma santa ceia. Não fique preso a determinado pregador. Não fique preso a determinados louvores. Se derrame ao Senhor. Se derrame no Senhor, entre no Santo dos Santos e adore, porque o véu foi rasgado e nós podemos ir até Ele. Nós podemos ir até Ele. O ambiente de glória está em nós. Nós temos que carregar a glória de Deus. Se você ainda não conseguiu sentir a glória de Deus, é porque a glória de Deus não está em você. Então se derrame. Fala, Senhor, eu ainda não consegui sentir a tua presença, Deus, mas eu quero. Almeje, irmãos. Almeje se encontrar com Deus. Almeje estar na presença de Deus. Almeje entrar na presença do Senhor. Almeje querer. Como disse o nosso pastor Pedro Paulo, tem que ter querência. Nós precisamos querer. Se derrame. Entre nesse ambiente de glória, porque quando nós entramos, irmãos, nesse ambiente de glória, a gente não quer sair, porque não há um lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Não há, irmãos. Tem um povo chato aí que está me assistindo, que ama estar na glória de Deus, com Deus. Tem um povo aí que está me assistindo que as pessoas já acham que é chato. Nossa, fulano é chato. Por quê? Porque nós queremos a glória de Deus. Nós almejamos a glória de Deus. E quando isso acontece, a gente começa a ser chato. A gente fica enjoado mesmo. Porque para estar na presença do Senhor, nós temos que ser enjoado mesmo. Então, meu filho, você que está aí me assistindo, entre na presença de Deus agora. Se desligue. A gente tem que aprender, irmãos, a se desligar. Se desligue de tudo aí que você está fazendo. E tire esse tempinho para entrar na presença do Senhor, para entrar diante do Senhor, que você possa entrar num ambiente de glória, em nome de Jesus. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimenta
queremos entrar no ambiente de glória, Pai. Nós queremos entrar, Senhor, no ambiente de glória, Deus. Porque quando nós estamos diante de Ti, nada mais importa, Senhor. Quando nós estamos nesse ambiente de glória, nada mais importa, Deus. É só nós e o Senhor, ó Pai. Por isso nós queremos entrar nesse ambiente, Senhor. É por isso, Senhor, que nós queremos entrar nesse ambiente de glória, porque nada mais pode contra nós. Quando nós estamos nesse ambiente de glória, nada mais nos deixa para baixo, porque nós estamos com o Senhor, ó Deus. Nos fortalece nessa noite, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, dar valor a esse ambiente de glória. Que nós possamos valorizar este ambiente de glória, Deus, porque o véu foi rasgado e nós podemos ter livre acesso ao Senhor, ó Pai, e ainda assim nós estamos limitando a Tua glória em nós. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos entender que o véu foi rasgado, que nós possamos entender, ó Deus, que o Teu ambiente de glória é onde nós estivermos. Nós não precisamos de uma santa ceia para sentir a Tua presença. Nós não precisamos ver o pastor fulano de tal pregar para sentirmos a Tua presença. Basta entrarmos no nosso quarto e dobrar os nossos joelhos. Ali será o ambiente de glória. E que nessa noite, ó Deus, a nossa casa venha se tornar um ambiente de glória. A nossa casa se torne um ambiente de glória. Que o Teu céu desça sobre nós, Senhor. Desça sobre as nossas casas nessa noite. E a nossa casa venha ser um ambiente da Tua glória, Deus. Aleluia. Nós queremos, ó Deus, entrar neste ambiente de glória. Nós queremos nos encontrar com o Senhor neste ambiente de glória, Pai. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia. Santo és, Deus. Aleluia. Exalta o Rei da glória. Aleluia. Nós queremos, irmãos, navegar no Senhor. Nós entramos no ambiente de glória e agora nós queremos navegar. Irmão, eu não sei como que você assiste a live, mas eu sempre assisto assim: Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus, qual vai ser a Tua palavra para minha vida hoje? E sexta-feira Deus falou do ambiente de glória. Do ambiente de glória. Não se limite. Não limite o Espírito Santo. A nossa casa hoje é um ambiente de glória. Aliás, já deveria ser. Aonde nós estivermos é um ambiente de glória. Que você nessa noite possa entender e navegar no Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo, fica à vontade. Espírito Santo, fique à vontade. Faz aí o que o Senhor quiser fazer aí, Deus. Deixa o Espírito Santo à vontade aí na sua casa. Que Ele inunde a sua família. Que Ele inunde a sua casa. Que você fale em línguas, que você dance, que você role, mas que você entre na presença de Deus. Que você não limite a presença do Senhor, porque nós limitamos a presença do Senhor. Nós colocamos aonde o Senhor vai fazer e aonde Ele não vai. Nós precisamos parar de viver de santa ceia em santa ceia, de congresso em congresso, de acampamento em acampamento. A glória de Deus tem que ser todos os dias da nossa vida. A glória de Deus tem que ser todos os dias aonde nós estivermos. Hoje é na nossa casa, então ali é onde Deus vai habitar, é ali onde Deus vai falar, é ali onde Deus vai se manifestar. Não se limite. Vamos navegar no Espírito Santo nessa noite. Deixa Ele à vontade, irmãos. Deixa o Espírito Santo à vontade. Se você quiser cair no chão, porque assim determinou o Espírito Santo, caia. Se é para você chorar, chore. Se é para você gritar, grite. Mas não limite o Espírito Santo. Não limite. Deixa Ele à vontade. Espírito Santo, essa casa é sua. Fique à vontade, Deus. O que o Senhor quiser fazer, faz, Senhor, porque essa casa é sua. Aleluia.
Santo. Fique à vontade, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não vamos limitar, ó Deus, o teu agir, ó Pai. Faça aquilo que o Senhor quiser, Deus. Que nessa noite vidas possam ser tocadas, pessoas possam ser curadas, vidas possam ser transformadas, ó Deus, porque o maior milagre que existe é o da transformação de vidas, ó Pai. E quantas pessoas no nosso meio precisam ser
deixe limitado o teu agir, Deus. Fique à vontade, Deus. Aleluias. Tu és santo, Deus, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Aleluia. Irmãos, deixa o Espírito Santo à vontade. Deixa o Espírito Santo à vontade, que Ele faça aquilo que Ele quiser fazer nessa noite. Amém? Ambiente de glória. Irmãos, Deus tem falado nessas lives assim absurdamente. Ambiente de glória. Entre nesse ambiente. Porque quando nós entramos no ambiente de glória, irmãos, a gente não quer mais sair. E quando a gente está nesse ambiente de glória, a gente chora, a gente fica triste, a gente fica chateado. Mas a gente não sai desse ambiente. A gente não sai dessa presença. A gente não desiste, a gente vai até o fim. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa ter entrado nesse ambiente de glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber o nosso pastor José Carlos, em nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós queremos te fazer um convite, né? Nós vamos ler a palavra e depois eu quero te convidar a orar da seguinte forma, pedindo ao Senhor, abra os meus ouvidos que estão fechados, me dê visão para que eu possa enxergar e a partir de hoje, aqueles que ainda não deixaram, deixe o Senhor conduzir a sua vida, deixe o Senhor dirigir a sua vida, porque senão vai ser mais uma live em vão, porque para a live de hoje é necessário que você deixe Deus entrar verdadeiramente e dirigir a sua vida. Volto a repetir, se não for desta forma, você vai estar perdendo o seu tempo de estar nesta live, nesta noite. Porque será mais uma palavra jogada ao vento, né? Será mais uma palavra que vai cair em terreno estéril. Então hoje, quando nós estivermos fazendo a nossa oração inicial, você seja sincero com o Senhor, fala, Senhor, entra no meu coração. E até mesmo aquelas pessoas que já são convertidos, são evangélicos, algumas coisas na sua vida o Senhor precisa tomar direção. Porque tem coisas que não é o Espírito Santo, somos eu e você. E Deus quer retomar a rédea nesta noite. Deus ele quer retomar o controle de algumas coisas nas nossas vidas nesta noite. Amém? Mas antes de nós orarmos, nós vamos meditarmos ainda em dois textos. Hoje o Senhor quer falar conosco em dois textos. O primeiro texto é Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 15. Primeiro Atos 16, do versículo 6 ao 15. E depois nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Enquanto você procura os dois, nós vamos estar orando.
soberano Deus e eterno Pai. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Independe se essa pessoa que está nos ouvindo nessa noite seja evangélico ou não. Mas é necessário, meu Pai, que o Senhor, que a pessoa possa abrir o seu coração para que o Senhor possa verdadeiramente entrar, e não só isso, naqueles que o Senhor já entrou, que o Senhor possa governar, dirigir certas áreas de sua vida. E nós queremos te pedir também, Pai, que também depende de sermos evangélicos ou não. Aqueles que têm visão, que a visão seja apurada. Aqueles que têm audição, que a audição seja apurada. Mas alguns, meu Pai, não estão tendo audição e nem visão, por uma certa ignorância. E alguns estão fazendo questão de tampar, meu Pai, de tampar a sua visão, de encobrir a sua visão, e alguns estão colocando a mão nos seus ouvidos porque não querem ouvir algumas coisas. Mas que hoje, meu Pai, o Senhor encontre toda liberdade de vidas, de corações nesta live. Só encontre pessoas dispostas a acrescentarem a sua estatura espiritual, e aqueles que não têm, a receberem algo da parte do Senhor, através da tua direção, através de aceitarem serem servo de verdade, através de aceitarem não voltarem e não fazer mais a sua vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Então, Senhor, alcance todos os grupos nessa noite. Aqueles que já são abençoados, que tenham mais visão, que ouçam mais o Senhor, que sejam mais íntimos do Senhor. Aqueles que estão afastados da tua casa e que não querem ouvir, que não querem enxergar, que só possa realmente fazê-los, meu Pai, com que eles, com as suas próprias mãos, eles possam tirar a mão da frente dos teus olhos, também tirar a mão dos teus ouvidos e dizer: Pai, hoje eu quero enxergar, hoje eu quero ouvir, hoje eu quero voltar a me entregar, meu Pai, ao centro da tua vontade. Hoje eu quero voltar a ser dirigido e conduzido pelo Senhor. E por último, aqueles que não são evangélicos. Senhor, eu quero algo hoje diferente, algo novo na minha vida. Entre no meu coração, entre na minha casa. Me dê visão, me dê entendimento. Faça-me ver, meu Pai, o mundo espiritual. Faça-me, meu Pai, ouvir o mundo espiritual. E tudo que eu vejo e que eu ouvi, dê entendimento ao meu coração. E que verdadeiramente, Pai, o Senhor possa estar conduzindo a minha vida. Nós oramos a Ti, Deus Santo, e nós Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Agora estamos preparados. E o tema dessa mensagem nesta noite é livramento e direção. O tema dessa mensagem é livramento e direção. Nós vamos começar a ler Atos capítulo 16, versículo 6 ao 15. Atos 16, versículo 6 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito
para Somotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade nessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava haver oração, e assentamos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. E depois que foi batizado ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isto. Até aí o versículo 15. Agora nós vamos ler, depois nós voltamos aqui. Vamos ler 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 8 ao 11. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo de 8 ao 11, mas deixa aberto aí, deixa marcado aí em Atos 16, que depois nós vamos voltar aí. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Nós vamos começar pelo texto de Corinto, que fala de livramento, que fala de escape. Nós vamos começar por aqui. Se você leu e entendeu bem, eu vou ler a tradução que está aqui numa outra Bíblia, que é uma Bíblia traduzida para a linguagem de hoje. Eu quero ler nela também para que você entenda melhor o que Deus quer falar conosco. Eu vou ler também na mensagem, na Bíblia traduzida para os nossos dias, para a linguagem de hoje. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelos quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. E quando vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá a muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Então essa aqui é a linguagem atual, eu trouxe as duas para você entender melhor. Primeiramente, o que Deus vai falar conosco? Sobre escape,
sobre o livramento. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, muito direto, muito claro, muito transparente esse texto. Ele fala que das várias aflições que ele passou, das várias angústias que ele passou, das várias torturas pelo qual ele foi submetido, esta que ele passou, e ele não fala qual delas que é. A gente não vai aqui ficar, foram tantas, eu não vou aqui ficar inventando, ficar achando que foi essa, que foi aquela, se foi no naufrágio, se foi durante o naufrágio, se foi durante a picada da serpente nas suas mãos, se foi durante alguma das suas prisões, ou se foi quando ele fugiu de Jerusalém lá e colocaram ele no cesto. Eu não vou ficar aqui falando de qual poderia ser, se foi em Roma um pouco antes da sua morte. Eu não vou aqui ficar chutando, porque o texto é bem claro, ele não fala o que foi que aconteceu. Pode ter sido um outro fato que ele passou e que ele não narrou em nenhuma das suas cartas foram narradas. Pode ser algo que ele passou de fato e não está registrado aqui na palavra de Deus. Então a verdade é que nós não sabemos o que foi essa tribulação que ele passou, o que foi essa angústia que ele passou, e que ele achou que ele não ia sair vivo, que ele achou que ele ia morrer. E ali fala que ele foi tão feio a coisa, que não tinha jeito de ele sair com vida, que só quem poderia e pôde e fez algo por ele, por eles, foi Deus que livrou eles da morte. Foi Deus que, através da oração dos irmãos, uma oração de intercessória, Paulo tinha pessoas que intercediam constantemente pela vida dele, pelo ministério dele, e através dessas orações, Deus operou o sobrenatural e deu o livramento de morte para Paulo e para aqueles que estavam com ele. Ele é muito claro ao enfatizar, assim, olha, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. E o Senhor que ressuscita mortos, o Senhor que opera milagres e maravilhas, o Senhor que opera o impossível, operou mais um milagre, mais um impossível na minha vida. Para mim e para muitos que estão me ouvindo aqui, vai ser fácil falar que nós somos frutos de milagres de Deus, de intervenções sobrenaturais do Espírito Santo. Mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo falar assim, olha, nós já tínhamos perdido a esperança, nós já tínhamos desanimados, nós já tínhamos jogado a toalha. A tradução é essa, dizer assim, olha, nós já tínhamos desanimado. Nós já tínhamos como um lutador, que ele bate no chão quando não tem mais jeito dele reagir, dele lutar, dando a vitória para o adversário. Paulo disse assim, olha, já tinha entregado, não tinha mais jeito. E aí veio a intervenção divina. Aí veio o Todo-Poderoso que cuida dos seus, daqueles que servem, daqueles que o acompanham. E fala que houve grande milagre e eles saíram daquela situação que nós não sabemos qual é, com vida. Mas sabemos pela seriedade de Paulo e pela forma como o texto é trago a nós, foi uma situação seríssima, foi uma situação gravíssima. Foi uma situação que não tinha mais como fazer nada, porque a morte era iminente. E aqui, o Senhor começa falando conosco. Qual a sua situação que você está enfrentando hoje? O que você está passando hoje? Ainda que não seja algo tão terrível para a morte, a última palavra, ela é de Deus. Eu vou repetir quantas vezes foram necessárias.
quando da minha enfermidade, e ouvi do médico experiente, um grande profissional, e me parece até servo de Deus, e muitas vezes, irmãos, nossa palavra de desânimo, de desesperança, não que a pessoa queira, ela veio de um servo de Deus. E ele me disse, para você não tem mais jeito, vou te dar mais uma semana de atestado, depois você volta, vou te dar mais 15 dias, e dentro de um mês eu vou te operar. E você não trabalha mais. Eu não só vou te operar, você não trabalha mais e eu vou te encostar. Eu me lembro, eu olhei para o médico, fiquei olhando para as palavras dele e eu me lembro que eu cheguei em casa, a última palavra do Senhor. Se o Senhor disser que eu vou operar, se o Senhor disser que não tem mais jeito, que Ele quer isso na minha vida, assim será. Mas eu não posso, sendo uma pessoa de oração, terminar com uma última palavra de um homem, ainda que seja uma pessoa cristã. Eu não posso terminar com uma última palavra de um homem. Eu tenho que terminar, seja o que for, com a última palavra de Deus. E nós vamos buscar resposta em Deus. E ali começou um processo, e nós não queremos falar sobre isso nesta noite, que o propósito não é esse, mas uma das coisas que marcou a minha vida, quando Deus, no meio de uma oração, eu com muitas dores, Deus trouxe um alimento e colocou na minha boca durante a oração. E eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso que o Senhor está pondo na minha boca? Ele falou, eu estou te dando um remédio e estou curando a sua enfermidade. E ali eu só me lembro que só comecei a chorar, não teve oração mais, teve choro só. E por ali eu fiquei, estava de joelho continuei, e chorando continuei. Porque ali eu já tinha certeza que tinha começado o processo da minha cura. Ele falou assim, olha, mas calma que eu vou te curar aos poucos. E no outro dia, orando da mesma forma, Deus falou assim, olha, eu trouxe mais um remédio aqui para aquele processo que eu continuo te curando. E cada vez que Deus me visitava dessa forma, eu ia melhorando. Até ficar curado como eu estou curado. Para quem que não ia nem poder andar direito, hoje eu estou correndo. Hoje, eu, de vez em quando, eu até abuso, carrego alguns pesos. Para quem não ia nem andar. Porque a última palavra é do Senhor. Eu só dei esse testemunho rápido, é muito pouco perto do que Deus fez na minha vida. Se eu fosse dar o testemunho aqui, eu ia gastar a live toda, e hoje o propósito não é esse. Mas só para você entender onde Deus quer chegar com esse texto. Tem pessoas que estão me ouvindo nesta noite. Você precisa de uma última palavra de Deus. Seja no seu casamento, seja no seu negócio, seja na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, seja no lugar onde você vai congregar, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua saúde. E alguns mesmo estão com enfermidades gravíssimas para a morte. Você precisa hoje de uma resposta de Deus. E Deus quer te dar essa resposta hoje, seja ela qual for. Deus quer te dar essa resposta hoje. Então eu quero repetir aqui, porque isso é muito sério. Deus quer que você hoje busque Ele, quer te dar uma resposta. Em relação ao seu negócio, em relação à sua casa, em relação à sua vida conjugal, em relação ao seu ministério, em relação à sua saúde. Ele quer te dar uma resposta. Ele quer que hoje, que haja, e tomara que você tenha assimilado, recebido essa live desde louvores, porque se você está realmente no ambiente de glória, se você fez da sua casa um ambiente de glória, quando você estiver orando no final desta live, você vai ter uma intimidade especial com Deus.
E seja que Deus fale direto que Deus fale ao seu entendimento, ao seu coração, que é o mais comum. Se Deus fala contigo direto mesmo, você vai ouvir uma voz que uma voz que você nunca ouviu, que vai ser uma voz de Deus. Se Deus falar com você em visão, ou se Deus falar com você em revelação, não importa como Deus vai falar, mas Ele vai te dar uma resposta, seja ela qual for. Porque é para isso que o Senhor liberou, que o Senhor permitiu que estamos aqui nesta live, nesta noite. Uma palavra de escape, de livramento. E tem coisa na sua vida aí que não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Tem pessoas que estão com filhos neste momento que a qualquer hora vai chegar a notícia que ele morreu, que ele está preso. Drogas. Envolvimento com drogas. A qualquer momento vai chegar a notícia do que ele morreu, do que ele está preso. E alguns estão esperando até mesmo a morte. Mas eu te convido a fazer um clamor, um apelo a Deus nessa noite. A última palavra é dele. A sua resposta vai ser dele. O Senhor está visitando muitas pessoas que estão desesperadas nessa noite. Desesperadas mesmo. E não sabem, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Assim como o apóstolo Paulo, estamos falando do maior apóstolo de todos os tempos. Ele não tinha mais o que fazer. E aí, irmãos, eu quero entrar com uma palavra de alívio, uma palavra que traz uma grande realidade para o meu e para o seu coração. Você tem chamado de Deus para a sua vida? O seu filho ou a sua filha tem chamado, esse que pode morrer aí a qualquer momento? Deus falou alguma coisa dele ser um servo, uma serva na casa dele? O Espírito Santo profetizou alguma coisa de que um dia ele iria se converter e iria render ao Senhor? O Espírito Santo profetizou sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, que você e a sua casa serviriam ao Senhor? Ele deu alguma profecia que seu ministério estava começando no meio do caminho, que Deus ia te levar além, ou seja, o seu ministério não terminou? Se o teu ministério não terminou, e se Deus tem promessa para a sua casa, para o seu filho, aí não tem morte, aí não tem fim. Porque Paulo não terminou, ele não morreu, porque o seu ministério não tinha terminado. Porque quando chegou a hora da sua morte, ele sabia. Ele fala, olha, já dei meu sacrifício para Deus, combati um bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a vida. Ele sabia. Ele agora tinha certeza, tanto é que ele não pediu oração para ninguém. Ele falou assim, olha, só está meu companheiro, eu preciso de companhia, eu preciso de alguém do meu lado nessa hora tão difícil. Porque chegou a hora da minha morte, terminou o meu ministério. Quem fala, acabei a minha carreira. Que carreira? A sua carreira de fé, ele acabou o seu ministério. Ele terminou o que ele tinha que fazer nessa terra. E ele sabia que ali nem oração não precisava mais. Porque era o tempo. Tinha encerrado o seu tempo. E ele seria recolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Então a pergunta é essa. O seu tempo chegou? A sua hora chegou? Já terminou a sua carreira? Já terminou o seu ministério? Se não terminou, não tem nada que vai tirar a sua vida. A não ser você mesmo, não sei se você não quiser mais, não sei se você quiser cismar de ser ocioso, cismar de ser ociosa, cismar de não querer fazer mais nada para Deus, né? Aí é você mesmo, aí não tem jeito. Que tem pessoas que estão lutando contra elas mesmas. Ah, eu não quero mais servir a Deus. Ah, eu não quero mais fazer nada para Deus, eu não quero mais estar na casa do Senhor, eu não quero andar, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, não tem nada que possa... Mas você que está aí fiel, lutando, tentando, querendo,
chorando, clamando, sabe? Na sua batalha diária, matando um leão por dia. Não. Para você não. Para você só termina quando terminar a sua caminhada, a sua corrida, o seu ministério. E não terminou ainda. Para você só termina quando Deus te honrar aí no seu negócio, aonde Ele falou que vai te honrar. Quando Ele te levar aonde Ele falou que vai te levar. Quando Ele te colocar no lugar que Ele falou que vai te colocar. Então, para você não. Não importa o que você está passando. Não importa o que a sua família está passando. Deus tem um escape. Deus tem um livramento para você nessa noite. Se não chegou a sua hora, se não chegou o seu tempo, Deus tem livramento, Deus tem escape. Porque aqui para o apóstolo Paulo falou assim, olha, acabou. Mas seu ministério não tinha terminado. Seu ministério não tinha acabado. Então a primeira parte da mensagem hoje, o primeiro recado para nós hoje é este. Escape, livramento de Deus. A última palavra vem dele. Se não é frase pronta, se não é frase encomendada, se não é frase repetida. Se você começou essa live chamando para sua casa, atraindo para sua casa, fazendo da sua casa um ambiente de glória, Deus vai falar muito contigo ainda nesta noite. Deus vai se revelar muito a você ainda nesta noite. Porque tem muitas coisas para ser entregues nessa noite. Tem muitas coisas para trazer alívio para nossa alma nesta noite. E vou ir mais longe. Porque o Senhor nos deu autoridade para isso. Deus vai curar pessoas fisicamente nessa noite. Eu me lembro de uma palavra do pastor Luiz Fernando. Nós brincando, ele dizia assim, olha, não tem jeito contigo, pastor. O Senhor vai fazer de você igual um queniano. Como disse, você é igual um queniano. Aquela canelinha fina que corre pra caramba. E nós rimos, mas sabíamos que era uma verdade. Nós sabíamos que era uma profecia. E que está se cumprindo. Cada dia está se cumprindo. Porque o Senhor não só fez um milagre na minha vida. Para mim, o milagre de andar seria o bastante. Ele continua fazendo o milagre de me tornar melhor do que eu era antes. Quando eu falo melhor que eu era antes, tratando da minha condição física, tratando da minha saúde. O Senhor me fez melhor do que eu era quando eu estava com saúde. Quando eu não estava com este problema seríssimo de coluna. E hoje eu tenho autoridade para ministrar a cura sobre a sua vida. E nós temos certeza que o Espírito Santo vai estar curando pessoas nessa noite que tomaram posse deste louvor que foram entoados aqui. Fizeram da sua casa um ambiente de glória. Nós temos certeza. Você que está me ouvindo aí, fica ligado, fica ligada. Desliga não, fica ligado. Por isso nós fizemos aquela oração. Se a pessoa não tivesse disposto a ver, a ouvir Deus, para não perder tempo, né? De repente me agradando fulano, ciclano, para não perder esse tempo, porque hoje é para pessoas que querem visão e audição espiritual. É que querem realmente, de alguma forma, ver, perceber, receber Deus de alguma maneira, de alguma forma. E independe de ser evangélico ou não, é aquelas pessoas que querem realmente Deus. Que querem realmente Deus. Que quer mais uma vez ter um encontro com Ele. Ter um encontro com Ele nesta noite. E que você possa se preparar. Nós estamos com alguma dificuldade aqui de nos controlarmos, porque estamos sendo aqui impulsionados e tomados pelo Espírito Santo.
Nós temos com alguma dificuldade de manter o nosso controle diante, né? Diante deste celular. É porque o Espírito Santo ele quer se mover, ele quer fazer algo tremendo hoje no nosso lar, em muitos lares e em muitas vidas. Se prepare, fica ligado aí em nome de Jesus. E a segunda parte é Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 15. Eu quero ler agora de novo com vocês também na minha versão atualizada. Atos 16, do capítulo 6 ao 15. Para ficar mais fácil de algumas pessoas poderem entender, que praticamente ela vem traduzida. Diz assim a palavra do Senhor. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali, fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia vir um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E ela adorava a Deus, e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. A segunda parte agora. Direção. Se vocês prestaram bem atenção ali, nós estamos lendo bem devagar, procurando ser bem metódico nessa parte. Paulo, está falando do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que as suas roupas curavam enfermidade, libertava pessoas de demônios, que Paulo que operou a ressurreição de mortos, né, de um morto. Paulo que operava todo tipo de maravilhas. Este mesmo Paulo, um dia achou que tinha que ir pregar num lugar. Porque Paulo era assim, aonde ele achava que tinha uma necessidade de pregar, ele ia e queria pregar naquele lugar. E Paulo achou, não, agora eu vou para tal lugar assim assado. Nós não sabemos se ele não orou, ou se ele orou pouco, ou se ele foi mais pela vontade de fazer a obra, pelo desejo de fazer a obra. Se naquele lugar não chegou o evangelho, eu vou para lá agora, pronto, acabou. Não é assim? É igual tem pessoas que falam assim, eu quero ganhar um mundo, né? Quer pregar não sei aonde, né? Quer ganhar um mundo para o Senhor Jesus. Mas não ganhou nem a sua casa.
Aí mas quer ganhar o mundo, né? Tá cheio de vontade e quer pregar não sei aonde, e quer pregar no estado tal, e quer pregar na Amazônia, e quer pregar em outros continentes, quer pregar na África, e quer pregar não sei mais aonde, né? Mas aí começa na sua casa devagarzinho aí, começa no seu trabalho aí, né? Tem pessoas precisando ver o seu testemunho, a sua diferença, a sua mudança. Pessoas precisando ver Deus na sua vida, então começa aí. Irmãos, quando o nosso testemunho ele conseguimos dar na nossa casa, irmãos, aí acabou. O lugar mais difícil de dar testemunho é aqui dentro de casa. Porque aí nós convivemos praticamente o tempo todo mundo nos conhece, é aí que mostramos a nossa fragilidade, é aí que nós mostramos quem nós somos, né? De fato, de verdade. É aí que muitas vezes pessoas queridas que não se converteram, todo dia provam a nossa fé, né? Não fala que a nossa maior batalha é dentro de casa, de luz contra as trevas. E tem até às vezes mesmo algumas pessoas que estão na igreja, mas não estão se deixando ser conduzidas pelo Espírito Santo e são trevas. E estão todo o tempo em confronto com a gente. Então o lugar mais difícil é dentro da nossa casa. O lugar mais difícil mesmo, e mesmo no lugar onde todos são evangélicos, mas ser evangélico é uma coisa, ser cristão é outra. A gente está sempre confrontando. E aí é o lugar mais difícil de dar testemunho. Se você consegue dar testemunho na sua casa, você dá testemunho em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar mesmo, que a pior batalha é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. E aqui então nós vemos o apóstolo Paulo, cheio de boa vontade. Não tem um lugar ali, tem um tal lugar que não tem, lá não chegou o evangelho, eu vou saber de uma coisa, vou pregar lá. Vou pegar lá mesmo, eu sou um homem de Deus, Deus me chamou, me vocacionou, a unção está sobre a minha vida, eu sou um ganhador de almas mesmo, eu vou e com certeza o Senhor vai estar comigo. O que nós lemos ali? Paulo foi impedido, e não foi por demônios, foi pelo Espírito Santo, de ir para um lugar. Que Deus não queria ele naquele lugar. Deus queria ele aonde? Na Macedônia. E para isso, fala que não sabemos como, a palavra não fala como, mas sabemos que Paulo foi impedido de ir para aquele lugar, para aquela região que ele queria ir. E nós cremos que depois, de alguma maneira, ele, não sei se ele orou mais, ele buscou mais, se Deus falou diretamente com ele, usou algum profeta, usou alguém, que ele não era para ir para aquele lugar, que era para eles, de alguma forma, esperar. E depois Deus falou com ele de que forma? Em visão. Deus deu uma visão para Paulo e mostrou uma pessoa dali daquela região, né? Da Macedônia, pedindo ajuda. Então, e Paulo veio logo o entendimento que ele tinha que ir pregar para aquele lugar. A Macedônia, irmãos, era uma província romana que ficava na Europa. E a primeira cidade ali, a primeira região da Macedônia ali era Filipos. Por isso vai ver lá a carta aos Filipenses, né? A primeira província ali, né? A primeira região, o primeiro lugarejo ali que Paulo chegou ali era em Filipos. Então ele sai da Ásia agora para ir para onde? Para a Europa. Ou seja, o Senhor não queria mais o evangelho na Ásia. Era hora de expandir o evangelho. E aliás, irmãos, aqui começou a minha e a sua evangelização. Que quando esse evangelho chegou aqui à Europa, como que foi o processo? Né? Depois ele se expande por toda a Europa, depois a Inglaterra leva o evangelho para quem? Para os Estados Unidos, não é assim? E dali o evangelho é expandido pelo mundo, nós, né, por Portugal, através de Portugal, né, logicamente iniciou com o catolicismo, mas de alguma forma, aqui começou o evangelho a chegar onde? A América. A Inglaterra levou o evangelho para os Estados Unidos, e dali ele foi difundido para toda a América. Então aqui começa a minha e a sua bênção.
Então Paulo, olha só, Paulo queria continuar na Ásia, não era na Ásia. Agora é expandir, agora é para a Europa. E aqui, irmãos, que Deus quer terminar de falar conosco nessa noite. Porque presta bem atenção, Paulo bem intencionado, mas naquele momento sem a direção de Deus. Então você que está me ouvindo nessa noite, não adianta ser bem intencionado, não, eu quero pregar na casa de fulano de tal, eu quero fazer algo na casa de fulano de tal, eu quero ir em tal lugar, eu quero ir no hospital, eu quero ir ali, quero ir aqui. A pergunta é, aonde Deus te quer hoje, fazendo o que hoje? A pergunta é, amanhã, Deus quer que eu faça o quê? Que eu vá aonde? E a maioria das vezes nós erramos, irmãos, cheios de boas intenções. Erramos bem intencionados. E hoje, Deus quer levar a mim e a você como igreja. A mim e a você. Por mais bem intencionados que eu e você, que nós sejamos, precisamos estar na direção de Deus. O que Deus quer para nós? O que Deus quer para mim e para você hoje? O que Deus quer para mim e para você amanhã? Por que o Senhor não permitiu nós voltarmos para a nossa igreja ainda? Por quê? O que Ele quer? O que está faltando? Ah, mas eu quero voltar para a igreja, vou voltar assim mesmo, vou arriscar e pronto. E está cheio de lugares cheios aí, que não está tendo multado, está sendo nada. Eu vou voltar assim mesmo, acabou. O que Deus quer para nós? Qual a direção de Deus para nós? O que Deus quer para você, para o seu ministério, irmãos? Quantas pessoas hoje, estão afastadas do Senhor, estão afastadas de Jesus, estão, de alguma forma, afastadas da igreja mesmo? Quantas pessoas hoje apostataram da sua fé? Quantos estão hoje desviados? Porque querem fazer as coisas da sua maneira. Ah, mas eu estou fazendo para Deus, Deus não te mandou te fazer nada. Deus queria que você fizesse uma outra coisa e você fez aquilo que você gostaria de fazer. Como Paulo aqui, ele fez o que ele achava melhor. Ele queria fazer o que ele gostaria de fazer, mas não era isso que Deus queria fazer. Então muitos hoje estão afastados da casa do Senhor. Muitos estão frustrados. Muitos se apostataram da fé. Muitos estão frios. Porque querem seguir um evangelho debaixo da sua própria direção. E embaixo com a desculpa, ah, mas eu estou fazendo para Deus. Ah, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Irmãos, para cada coisa, Deus designou a pessoa para fazer. Tem coisa que estamos bem intencionados, sim, mas não é isso que Deus quer que você faça. E a sua oração nesta noite hoje, a sua segunda oração nesta noite hoje, quando terminar essa live, você se perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que está faltando na minha vida e no meu ministério? Tem coisas, irmãos, tem coisas que você vai fazer para a obra de Deus e que não vai agradar a Deus. Está aqui, ó. Está aqui a palavra de Deus. O Espírito Santo barrou Paulo. O Espírito Santo parou Paulo. E sabe o que é isso? Você consegue entender a dimensão disso? E assim como nesta noite o Espírito Santo quer parar pessoas. Você é abençoado, você é abençoada. Você tem ministério, você tem chamado, mas não é do seu jeito. Não é da sua maneira. Não é assim que eu quero. O meu evangelho não depende de boas intenções. É para tudo buscar a direção de Deus. É para tudo buscar a confirmação de Deus. Ah, mas é para salvação, para buscar almas, com certeza Ele vai confirmar. Nem tudo.
Eu quero repetir aqui. Quando o Evangelho chegou na Europa, chegou até a mim e você. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Quando o Evangelho chegou na Europa, ele se expandiu. Ele chegou à Inglaterra. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos. E ali, definitivamente, os Estados Unidos tornou-se uma grande potência. Cresceu, solidificado, cresceu em cima do Evangelho. E dali, tornando uma grande potência, o Evangelho se espalhou para toda a América. E chegou até a mim e você. Porque foi cumprido aquilo que Deus tinha direcionado. Na Ásia, depois ele voltou, depois ele confirmou as igrejas, mas naquele momento o Evangelho tinha que chegar na Europa para cumprir um cronograma de Deus. O cronograma de Deus não bate com o meu e com o seu cronograma. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mesmo cheios de boas intenções, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. A nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, ela tende a falhar. Mesmo querendo fazer as coisas certas, ela tende a falhar. E aqui nós vemos, mais uma vez, a perfeição de Deus entrando. Então, irmãos, o cronograma de Deus é o mesmo que o nosso. E eu quero te convidar você nesta noite aí, que está andando aí por sua direção. Está na hora de mudar isso. Você que desviou, está afastado, está afastada, o motivo você fazer as coisas que você achava que estava certo. Achava que estava certo e ir lá fazia e pronto. Está na hora de você voltar agora, mas voltar diferente. A direção de Deus. Infelizmente, tem uma coisa que está batida, mas eu tenho que falar porque Deus me manda falar nessa noite. Quantas pessoas primeiro buscam o relacionamento, depois a direção de Deus? Você inverteu a situação. Ah, mas ele é uma bênção, ele é da igreja, ele converteu, ele tudo. Mas será que ele é para você? Será que foi aquela pessoa que Deus separou? Pode ser o mais abençoado, meu irmão, da terra. Se não for aquele que Deus separou para você, não vai dar certo. Porque tudo só dá certo debaixo da bênção de Deus. Você pode pegar procura pegar o mais abençoado da igreja que você achar, e junta os dois. Casa os dois. Se Deus não tiver nesse negócio, vai dar certo. Vai dar certo. Então tem pessoas buscando primeiro, escolhendo primeiro, decidindo primeiro, para depois buscar, depois que vai orar, depois vai buscar a direção de Deus, depois que Deus conserta, que Deus resolve, que Deus, sabe, que Deus faz as coisas. Não, é o contrário. Senhor, é abençoado, é abençoada, mas é a tua vontade mesmo que o Senhor quer mesmo? Senhor, eu estou querendo fazer evangelismo, aí Deus quer que você faça louvor. Senhor, eu estou querendo louvar, Deus quer que você evangeliza. Sabe? Aí você não pergunta a Deus, não. Você vai dizer, eu estou a fim de louvar. E vai louvar como se fosse, eu estou a fim, é para Deus mesmo. Deus com certeza vai ensinar embaixo. Ah, eu estou querendo evangelizar. Você não tem chamado para quê? Você vai atrapalhar o negócio lá, cara. Sabe? Na hora que um drogado voar em você, você vai atrapalhar o negócio lá, que você vai ficar com medo, você vai assustar, você não vai ter autoridade, sabe? Então você vai ver algumas coisas lá, você vai querer passar mal lá, você vai querer ficar triste, chorar lá, sabe? Vai ter lá o morador de rua chorando para um lado, você chorando para o outro lado, querendo desmaiar pela rua fora de tristeza, né? Chamado. Então você vai atrapalhar o negócio. Mas fala assim, não, eu vou ir, pronto, acabou. Direção de Deus. Direção de Deus. E aqui, Paulo só venceu, só perseverou, porque ele aceitou a correção e a direção de Deus.
Uma outra coisa, irmãos, presta bem atenção aqui. Nós vamos terminar aqui, mas isso é muito sério, isso é muito forte. Paulo, o maior de todos os apóstolos, assim com Deus, ó, íntimo, mas íntimo mesmo, só por ver, só não precisa ler a história dele lá, você não precisa falar muita coisa de Paulo, não. Lê a história dele lá. Depois de Jesus não houve alguém igual ao apóstolo Paulo, íntimo, mas íntimo mesmo. Ele foi barrado pelo Espírito Santo. Aqui fala se ele fez biquinho, se ele bateu o pezinho. Também para lá eu não vou. Eu quero ficar na Ásia. Para a Europa eu não vou. Está muito longe. Eu quero continuar meu trabalho aqui. O negócio está fluindo aqui. Eu vou ficar aqui. E fez isso? E fez isso. E tem muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa noite que não aceitam correção. Sabe? Quando vem uma palavra de correção, seja do pastor, do irmão, da irmã, você não aceita. Sabe por quê? Você quer fazer as coisas do seu jeito. A palavra de Deus não fala, mas podemos conjecturar. Deus barrou Paulo como? Foi diretamente? Ele usou um profeta? Pode ter sido um profeta aí. Mas aqui, sabe qual é o importante nisso aqui, irmãos? Não importa que forma que Deus parou Paulo. O importante é que ele obedeceu. E tem pessoas que hoje precisam voltar a obedecer a Deus. Você precisa voltar a obedecer a Deus. Ele tem te barrado, ele tem te parado várias vezes. Aí, em vez de você falar assim, não, tá certo, Senhor, eu vou voltar então, vou fazer o que o Senhor quer. Sabe o que você faz? Você espera um tempo e depois vai para o mesmo lugar. Aí vem a misericórdia do Senhor, te para de novo. Aí você reconhece, não, tá bom, você tá certo. Aí você fica com raiva do profeta, fica com raiva do pastor, aí você dá um tempo. Você volta para o mesmo lugar. Continua pelo mesmo caminho. Aí vem de novo. Pastor, o servo, a serva, o profeta, o irmão, a irmã, vem de novo. E manda te parar, para. O Espírito Santo te manda parar. A coisa não é assim, anda na direção dele. Aí você fica com raiva de novo. Aí você faz bico, se aborrece, bate o pé, né? E fica com raiva da gente, fica com raiva do mundo, fica com raiva do mundo inteiro, fica com raiva da igreja, fica com raiva do mundo. E continua na sua mesma direção. Eu vou encerrar aqui, mas até que uma hora Deus te pare tirando a sua vida. Porque aí não tem o que fazer mais. Ou Deus te para com uma enfermidade grave. Ou Deus te para com uma tragédia. Porque com palavras com amor não está adiantando. Ele é Deus, ele vai fazer alguma coisa. Deus não brinca. Ainda mais usando o nome dele, ainda mais envolvendo o nome dele, ele não brinca. Ele não brinca. Então a sua oração, você que está disposto hoje, independente de você ser evangélico ou não, irmãos, é falar assim, toma a direção da minha vida. Você que não é evangélico, quantas vezes você fez igual eu fiz muitas vezes? Batia no peito, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu que pago as minhas contas, sabe? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entender. Eu não devo nada para ninguém, eu não devo obrigação para ninguém, eu não peço ajuda de ninguém. Não é assim? Cansei de falar isso. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho o meu salário, eu faço o que eu bem entender. Eu não devo para ninguém satisfação. E para mim ainda era pior, né? Que não falava, eu não bebo, eu não uso droga, eu não devo para ninguém satisfação. Aí era, sabe, a pior pessoa para converter? Era eu. Não é você não, era eu. Era trabalhador, era honesto, não bebia, não fumava, não usava droga. Achava que era correto. E como você trabalhava, não dependia dos outros, né? Eu não dependo de ninguém, ninguém tem nada com a minha vida. Eu era assim, e eu que dirijo a minha vida. Até bater de frente com Jesus. Aí é um ser humano batendo com um trem, né?
Aí viu um ser humano batendo de frente com um trem? Não sobra nada dele, né? Pois é, um dia eu bati de frente com um trem. Aí tô aí. Porque quando bate de frente com um trem não tem jeito. Um dia o trem é de frente e esse trem estava acelerado. Eu bati de frente com ele. Aí sobrou o que está aqui hoje para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tem que fazer uma nova criatura, que aquela que bateu de frente com o trem não sobrou nada dela. Eis aí uma nova criatura. Eu vou terminar nessa noite. E você que é abençoado, toma cuidado. Tem coisas que não é Deus que está mandando, não. É você que quer fazer. Tem coisa que não é Deus que está autorizando, não. É você que quer fazer. Mesmo tendo bem intencionado, toma cuidado. Porque quando é você que faz, Deus não abençoa, não. A coisa não flui, não acontece. Mas quando é Deus, você pode ir para o Polo Norte lá, dar gelado lá, que Deus vai estar contigo lá, e não quando às vezes tu vai estar nem tão bem agasalhado assim, nem vai pedir que você vai morrer, não vai pedir que você morra. Ou então vai viajar para não sei aonde, sem dinheiro, sem condições, Deus vai permitir você chegar lá. Deus vai te levar, vai te conduzir, e vai te levar e te trazer com vida. Quando é dele, o negócio é diferente. Você pode estar no pior ninho que você achar, você pode estar na pior situação que você imaginar, Deus vai te levar e vai te trazer, porque é ele, a direção dele. É diferente. Mas quando é você, além de você correr risco e muitas vezes machucar, e machucar mesmo, ferir mesmo, a coisa não vai fluir, a coisa não vai acontecer. A coisa não vai acontecer. Vai trazer uma certa frustração para você. Então busca a direção de Deus para tudo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar aqui, nós vamos estar orando. Nós não temos mais nada para falar da parte do Senhor. Queremos te convidar a orar. Você vai orar pedindo a Deus grande livramento. E não esquece que Ele tem milagre para realizar nessa noite. E tem milagre de cura para realizar nessa noite. E você vai pedir a direção de Deus na sua vida. E para isso, na sua casa, tem que estar um ambiente de glória aí, que você convocou lá, que você chamou lá o Espírito Santo desde o início. E vou dizer mais. Deus vai dar visão, revelação. Deus ainda vai falar de todas as maneiras nessa noite. Você que não é evangélico, não se assuste, não se escandalize. Porque Deus vai falar contigo. Se é um coração sincero, se é um coração sensato, se é um coração sedento, se há verdade, se há sinceridade em você, Deus vai falar contigo. Deus vai te visitar neste momento. Se prepare em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos porque tu és Deus. Te louvamos porque tu és bendito. Te louvamos porque nesta noite, Pai, está havendo livramento. Nesta noite estão havendo livramentos de morte. Nessa noite, meu Pai, o Senhor está anulando sentenças. O Senhor está fechando sepulturas para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Oh Deus. E da mesma forma, Pai, o Senhor está operando milagres nessa noite. Milagre de transformação de vidas. Milagre de cura do corpo, de cura de enfermidades. Pessoas que estavam sem esperança.
decretado o seu final, o seu fim. Recebe a sua vitória nesta noite. Receba a visitação de Deus aonde você estiver aí. Receba o milagre do Senhor. Receba o milagre na tua casa. Receba o milagre na tua vida. Receba o milagre no teu negócio. Receba o milagre no teu ministério. Receba o milagre na tua saúde. Receba o milagre no teu negócio. Receba o milagre na tua vida sentimental. Receba o milagre. Receba a intervenção divina. Você falou com Deus, eu não aguento mais. Você falou com o Senhor. Você falou com o Senhor que não aguentava mais. Estava no limite das suas forças. Eis aí a tua resposta. Eis aí a tua visitação. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Deixa Deus dirigir a sua vida. Confia nele. Confia no que ele está fazendo. Confia naquilo que ele ainda vai fazer. Confia naquilo que ele tem para a tua casa. Confia naquilo que ele tem para o seu ministério. Confia naquilo que ele tem para a sua vida material. Confia. Mas hoje para de fazer as coisas do seu jeito. Para de fazer as coisas da tua maneira. Para de fazer as coisas que você acha que tem que fazer. E faça as coisas, por mais absurdas que seja, que Ele te determina a fazer. Para. Porque Deus ainda não acrescentou o seu ministério. Deus não acrescentou ainda a sua vida sentimental. Deus não acrescentou ainda o seu trabalho. Deus não acrescentou ainda porque Ele quer abrir uma porta para você. Ele quer te colocar um lugar mais alto no seu ministério, mas Ele não pode fazer ainda. E tem decisões que você toma por si mesmo, achando que é a melhor. Muitas vezes o mais absurdo é o melhor de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa. Muitas vezes o menos improvável é a forma que Deus quer que você faça. Você precisa entender isso nesta noite. Porque senão você não vai sair desse estágio. Você não vai sair desse nível espiritual. Deus quer te dar mais financeiro, mas Ele não pode dar, você não vai sair disso. Ele quer abrir outra porta maior para você, Ele quer te promover, mas Ele não pode. Você está fazendo coisa na sua direção, você está buscando em pessoas. Você está buscando promoção em pessoas, e agora é época política. Você está buscando coisas em pessoas. Ah, fulano vai arrumar isso para você, ciclano vai arrumar isso para você.
Beltrano vai fazer isso, mas isso é que Deus quer. Se bater com a direção de Deus, está ótimo. Mas se não bater, procura o absurdo, procura o mais improvável, mas contanto que seja a direção de Deus. Deus te abençoe nesta noite. E com a autoridade do Espírito Santo, eu ministro a cura do seu corpo dessa enfermidade. Eu ministro a cura da tua alma. Eu ministro o sobrenatural de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa ter abençoado a sua vida. Nós te agradecemos por abrir o teu lar, abrir a tua casa, confiar que entássemos dentro da tua residência para levarmos a palavra e o recado de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Toma posse daquilo que Deus fez na sua vida. E se Deus estiver ainda movendo, continue, não pare na sua casa. Continue a Deus fazer o que Ele quer fazer nesta noite. E eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço para minha sobrinha Giovana, que está aí, né, conosco. Eu pretendo vê-la, que Deus te abençoe. É um prazer ter a sua companhia, né? É um prazer saber que você está aqui, né, nas Minas Gerais, em Juiz de Fora. E em breve eu vou te dar um abraço aí, em nome de Jesus, amém? Estou querendo te ver. E que Deus possa abençoar todos vocês. Que vocês possam tomar posse na íntegra desta palavra em nome de Jesus, amém? Nós não temos mais a falar, não temos mais a fazer. Que Deus te abençoe, te dê uma noite em paz em nome de Jesus. Estenda suas mãos de volta. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo reine em cada coração, não só agora, mas para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E se nós não retornarmos, amanhã nós temos uma outra live abençoada. Até nós podemos retornarmos na íntegra, né, na totalidade, para a nossa igreja em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Que o Senhor continue aí movendo aí na sua casa, no seu lar, no seu meio, em nome de Jesus. Tenha sonhos ainda, tenha visões, tenha ainda revelações do Senhor durante essa noite. Fique na paz. Deus te abençoe.